Muito bem. Voltamos, vamos falar de violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, como eu disse na abertura, Thaís, se realiza na região norte do país, esse ano se realizou lá, e tem a Amazônia como foco, né? A gente costuma associar a questão ambiental só à região, mas a violência é um problema sério e que vem se agravando. Sim, e o Brasil tem um dilema em relação a isso, para dizer o mínimo, porque, de um lado, o governo Lula sabe que a Amazônia é o seu principal ativo nas relações internacionais. Lula fez gestão e Belém vai sediar a COP30 em 2025, e o meio ambiente é central na pauta do país nas relações multilaterais. Mas, do outro lado, a Amazônia sofre de uma ausência estatal que é letal nos índices de violência e gera um ciclo vicioso de mais violência e mais crime. Eu conversei com o Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que me contou um pouco do ambiente desse encontro e da fome de debate e de diálogo dos participantes. Ele percebeu uma voracidade das pessoas para trocar, mesmo com aquelas das quais discordam, porque o debate estava interditado nos últimos anos. E é a primeira vez nas 17 edições que tinham representantes dos 27 estados e do DF. 52% dos inscritos são policiais. Os policiais têm reclamações muito recorrentes. Eu vou chegar a isso mais pra frente, mas eu acho curioso. Um episódio sobre o encontro do fórum dá o tom do que é a Amazônia e por que é um lugar tão central nesse debate. A Silvana Marubo, que é uma liderança indígena do Vale do Javari, foi convidada para participar de uma das mesas e saiu lá do Vale do Javari no sábado. E ela teria que chegar em Belém. O voo dela foi cancelado 2 vezes e ela acabou chegando em Belém só na quarta-feira à tarde. Então é uma viagem muito longa. Ela ficou 4 dias em Tabatinga sem saber o que fazer. Tudo na Amazônia, a bandeirada é 1.000 quilômetros. Então tem dificuldades de locomoção e 1.000 quilômetros que você não percorre numa estrada asfaltada, né? Tudo tem uma dimensão e uma complexidade maior. Esse episódio ilustra um pouco disso. A Amazônia faz fronteira com o Peru, a Bolívia e a Colômbia, que são dos maiores produtores de cocaína do mundo. E o Renato menciona que só a cocaína que circula no Brasil equivale a 4% do PIB brasileiro. São 330 e poucos bilhões de reais. E a segurança pública gasta menos de 1/3 disso na soma dos investimentos dos estados, municípios e União. E essa cocaína que circula, 40% desse dinheiro é na Amazônia, de todo o país. Na Amazônia estão 22 facções, inclusive internacionais, não só brasileiras. E a disputa entre o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho lá na região é um dos principais motivos desse aumento da violência na contramão de diversos índices que no Brasil vem diminuindo. E o problema, como nota o Renato Sérgio de Lima, não é estritamente de segurança pública. Tem um problema em cascata, porque o dinheiro que o tráfico faz circular gera emprego, renda, financia poder político, portanto elege seus representantes, prefeitos, vereadores, deputados. Isso vai criando uma economia própria do crime, um ecossistema próprio do crime que deixa o Estado à margem. E o Estado, quando tem que atuar, acaba, na verdade, reforçando o ciclo vicioso. A população prisional da Amazônia é 50% maior que a média dos outros estados do país. Só que as condições dos presídios favorecem a cooptação dos presidiários pelo crime, porque os presídios não oferecem o mínimo, então a facção oferece uma alimentação um pouco melhor, às vezes até acesso a telefone celular dentro da cadeia, e aí com essas regalias, entre aspas, o presidiário acaba sendo associado à facção, tornando o combate às facções e ao crime muito mais complexo pelo Estado. Em termos absolutos, as grandes cidades sempre têm as maiores taxas de mortalidade, mas em termos proporcionais, tem cidades na Amazônia com taxa de mortalidade acima de 100 por 100 mil, quando a média brasileira é 22. Os agentes, que seriam quem deveriam estar mais empenhados no combate ao crime, estão entrando em depressão, muitas vezes se suicidando, ansiosos e frustrados, que são os policiais. A principal reclamação deles, segundo o Renato Sérgio de Lima, é das condições de trabalho e o excesso, as jornadas desumanas, o assédio no espaço de trabalho, o número de suicídio dos policiais que vem aumentando. Então tem um sentimento que ficou muito claro, e por isso eu citei que 52% dos inscritos no encontro são policiais, um sentimento de que eles estão abandonados à própria sorte, no momento em que eles deveriam estar minimamente motivados e com condições para fazer o que o Brasil precisa para fazer da Amazônia a potência e não esse ponto de contradição quase inconciliável entre o que se quer... Insolúvel. E insolúvel entre o que se quer e o que se é.
Muito bem. José Roberto de Toledo, você tem uma história boa para contar que vai, acho que, ornar, como se diz na Grande Matão, com o que disse a Thaís. Orna, sim. Em 15 de junho de 2016, aconteceu um assassinato famoso. O rei da fronteira, Jorge Rafá, que morava do lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, Paraguai, ele era uma espécie de atacadista do tráfico de cocaína na região. Ele comprava cocaína da Colômbia, da Bolívia, do Peru e revendia para as facções criminosas brasileiras sem discriminação. Ele vendia para todo mundo e por isso era considerado o rei da fronteira. Ele andava sempre em comboio com carros blindados e ele próprio usava um Humvee, que é aquele veículo que você só vê em filme americano, que é adaptado do exército, blindado. Pois o PCC resolveu que era hora de deixar o rei nu e organizou um assassinato cinematográfico nesse dia 15 de junho de 2016. Colocou uma metralhadora .50, que é uma metralhadora que você também só vê em filme americano, porque ela precisa de um tripé para ser operada e é usada para abater aeronaves. E colocou isso na traseira de um SUV, né? E no final da tarde, começo da noite do dia 15 de junho de 2016, organizou um assassinato que previa fechar as ruas de Pedro Juan Caballero no trajeto que o Jorge Rafá fazia para que essa metralhadora .50 fosse usada contra o carro dele. E foi o que foi feito. E o Jorge Rafá foi assassinado de uma maneira brutal, poucas vezes vistas mesmo no cinema. Isso mudou toda a geopolítica da droga no Brasil, porque o PCC passou a ter quase monopólio do tráfico de drogas na fronteira seca do Brasil com o Paraguai e obrigou as outras facções criminosas brasileiras, por exemplo, o Comando Vermelho, a buscar uma nova rota para trazer a cocaína para abastecer as suas rotas internacionais de narcotráfico e de consumo interno, né? E foi isso que fez a Rota dos Solimões, a Rota do Rio Amazonas, crescer em importância e foi aí também que aumentou a criminalidade na Amazônia, porque houve um conflito crescente com o próprio PCC, que também já agia na região. Os números, eles são muito, muito impressionantes. Pelos cálculos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se cocaína pagasse imposto, ela geraria uma arrecadação maior do que o pré-sal no Brasil. Por quê? Basicamente, o número é o seguinte: a produção mundial de cocaína é estimada pelas Nações Unidas em 2.000 toneladas ano. E os delegados da Polícia Federal que combatem o narcotráfico estimam que metade disso passa pelo Brasil. Sai pela Rota dos Solimões. Não é à toa que existe uma frota. 1.000 toneladas. Sabe o que é 1.000 toneladas de cocaína? Só em submersível você consegue fazer esse transporte, entendeu? E é literalmente insubmersível mesmo. Só que os submersíveis do narcotráfico não afundam como os dos bilionários lá nos Estados Unidos. Eles vão até a Europa. Ninguém sabe exatamente a rota, mas com certeza eles partem no mínimo da foz do Amazonas, talvez ao longo do percurso do rio também. Então a droga sai lá da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, né? Tabatinga, perto do Vale do Javari. Letícia de um lado da fronteira, Tabatinga do lado brasileiro, sai dali, percorre todo o rio Solimões e Amazonas, é embarcada nesses submersíveis em algum ponto do caminho e vai até a Europa, debaixo d'água, né? E é uma frota, não é um submersível, não, é a frota de submersíveis, né? Então, 1.000 toneladas por ano sendo traficadas ao longo do território brasileiro e com uma participação crescente da Amazônia nesse percentual por conta desse assassinato do Jorge Rafá lá em 15 de junho de 2016. Significa um movimento de dinheiro na faixa aí de pelo menos uns 150 bilhões de reais na Amazônia. E esse dinheiro precisa ser lavado. Como que ele vai ser lavado? Ele vai ser lavado nos narcogarimpos, ou seja, é muito fácil, dada a fraqueza, a fragilidade da legislação brasileira no controle do ouro, você usar o dinheiro do narcotráfico para comprar ouro em garimpo. Não é à toa que o PCC financia os garimpos dentro da terra Yanomami, em Roraima.
É para lavar o dinheiro do narcotráfico. Não é à toa que o crime organizado financia a pesca ilegal de pirarucu no Vale do Javari, que, em último caso, foi a razão da morte do Dom e do Bruno. Não é à toa que eles financiam o desmatamento para contrabandear madeira para os Estados Unidos. Não é à toa que eles exploram todo tipo de serviço na região e fazem lavagem de dinheiro com pecuária. Então, o boi, o ouro, a madeira ilegal, a pesca ilegal do pirarucu, está tudo isso conectado, de alguma maneira, com o assassinato do Jorge Rafah lá em 2016, né? É óbvio, quando você olha o mapa dos assassinatos no Brasil, que eles se concentram nessas regiões de avanço da fronteira agrícola ou pecuária em cima da Amazônia. Lá em 2010, 2011, eu fiz uma reportagem junto com o Daniel Bramati no Estadão, mostrando que o polígono da violência no Brasil tinha se deslocado do Sudeste para o Nordeste e depois para a Amazônia. São municípios do Pará, de áreas que já estão devastadas, região de Marabá, por exemplo, ou que estão sob forte pressão de desmatamento. É aí que as taxas de homicídio são as mais altas do país, porque é onde o crime organizado está chegando e você tem todo tipo de conflito, não só por causa do narcotráfico, por causa da ocupação de terras, por causa da invasão de terras indígenas ou de áreas de preservação, mas também porque o crime comum fica tão desorganizada a sociedade que todo tipo de crime e assassinato se multiplica, entendeu? Então, é um objeto extremamente complicado que envolve uma quantidade de dinheiro muitas vezes maior do que o poder público dispõe, e isso acaba se refletindo num desequilíbrio de forças que é inacreditável. Então você pega o número de embarcações que a Polícia Civil tem na Amazônia inteira. A Amazônia é essa área gigantesca que a Thaís, na historinha dela, né, contou como é difícil você se deslocar. Sabe quantos helicópteros a polícia, todas as polícias dos estados amazônicos dispõem para enfrentar o narcotráfico? Dois helicópteros. O narcotráfico tem 2 helicópteros por pessoa. Eles têm ponte aérea de helicóptero. Aviões tem 4. Embarcações tem mais, mas é muito mal distribuído. Roraima, a Polícia Militar tem 6 e a Polícia Civil tem 1. Mas exatamente por ter mais embarcação é que o tráfico começou a ser feito por via aérea, porque eles escaparam. Exatamente. Então, assim, a gente está engatinhando no combate ao crime na Amazônia. O Exército, as Forças Armadas podiam fazer muito mais do que fazem. Fazem um pouco, mas muito menos do que poderiam fazer. E o inimigo não é externo, o inimigo é interno. As facções criminosas são brasileiras, não são estrangeiras, entendeu? Não é o Pablo Escobar. Esse é o real inimigo que está financiando a devastação da Amazônia. E a Amazônia, vamos lembrar, é quem bombeia a água do solo e dos ventos que vêm do oceano e trazem para a região sul-sudeste, que se não fosse a Amazônia, provavelmente seria um deserto. Então, se você devasta a Amazônia, vai faltar água nas plantações de cana e de soja do centro-oeste e do sudeste brasileiro. É do interesse do agronegócio combater o crime organizado na Amazônia. Problema monumental, né? Semana passada, mesmo dia que foi assassinado Jorge Rafah, 15 de junho, foi assassinado em Pedro Juan Cabaleiro, na mesma cidade, o Aguacate, que é a versão espanhola de abacate, mais conhecido por Márcio Sanches, que é o nome dele, que vinha a ser um guarda-costas do Rafah, que estava trabalhando para o Minotauro, que é um narcotraficante que está preso, mas que é membro do PCC, que é muito forte na fronteira. Aparentemente foi uma vingança pelo assassinato, dado que isso aconteceu no mesmo dia, e o número de disparos torna impossível a tese do suicídio, foram 33.